Sexta-feira, 14 de maio de 2021, programa de hoje bastante movimentado e já voltamos indo até a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Paulo Afonso. Repórter Águia Tiago Nascimento. Nossos repórteres vão aonde a notícia está. De qualquer ponto da cidade com o olhar de águia, o repórter vigilante da RBN, Tiago Nascimento. Tiago Nascimento trazendo as principais notícias da cidade e de toda a região. Aqui você fica bem informado com Tiago Nascimento. Repórter Águia Tiago Nascimento voltando ao vivo. Detalhes sobre essa prisão aqui em Paulo Afonso, é isso, Tiago? Isso mesmo, detalhes, e eu estou aqui com o delegado titular, o doutor Leoníquias, juntamente com o delegado, o doutor Eduardo Henrique, ambos irão falar dessa prisão do suspeito de ter matado o Índio do Brega, no bairro Prainha, e ter matado também outra pessoa conhecida como Baixinho, no Minha Casa Minha Vida, no bairro Tancredo Neves 1, por trás da delegacia aonde eu estou. Delegado doutor Leoníquias, como foi que aconteceu essa prisão? Já vinha sendo investigado o suspeito? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da rádio. A investigação começou, na verdade, na segunda-feira, após esse fato que ocorreu aí, na verdade, na madrugada do domingo para segunda, em que aqui, logo atrás da delegacia, houve um barraco que foi incendiado e com um corpo dentro que foi carbonizado. No momento inicial, nós não tínhamos certeza se tinha sido por acidente, o que tinha ocorrido ali. Mas ainda assim, mesmo sem ter essa certeza, pois no dia não havia ainda médico aqui no DPT, já iniciamos as diligências, as investigações, começamos a ouvir as testemunhas e na quarta-feira o médico pôde fazer o exame e confirmou que realmente foi o caso de homicídio, que ele teria sido vitimado por facadas, provavelmente facadas, e depois teve o barraco e o corpo incendiado. Então a gente empreendeu diligências, começamos a investigar casos anteriores que tinham ocorrido aqui na cidade e vimos que um caso de 2018, conhecido aqui, né, na região, que também foi de um indivíduo que foi queimado ali no bairro da Prainha, teve a mesma característica. E com as apurações, com as indicações, com os testemunhos, conseguimos identificar o autor, que a suspeita é ser o autor dos dois casos, que teve a mesma conduta, a mesma linha de atuação. Depois ele foi até para outro estado e a suspeita é que ele cometeu um crime da mesma maneira nessa cidade também. Inclusive vamos mandar as informações para esse estado para ajudar nas investigações que estão lá correndo. Então, assim, a partir do momento que teve esse caso na segunda, que foi um caso bárbaro, cruel, né, sem defesa aí da vítima, a gente fez uma força-tarefa aqui dos delegados, pessoal da regional, doutor André Viana, doutor Eduardo, doutor João. A gente praticamente não dormiu todos esses dias. Trabalhamos muito, ouvimos todo mundo, fizemos levantamentos, foram ouvidas testemunhas, conversamos, fizemos a representação criminal, né? Demos entrada lá, contamos com a ajuda e parceria da Promotoria de Justiça de Paulo Afonso e também com a decisão da Vara Criminal, né? E posso dizer que hoje tivemos êxito, deu tudo certo, conseguimos prender o indivíduo, estávamos com informação que ele ia fugir. Então, foi extremamente necessária essa rapidez, essa velocidade, para que desse certo, e só tenho agora estar satisfeito por toda a equipe ter trabalhado muito e dar essa resposta rápida à sociedade. A especialidade, pelo jeito que o delegado, o doutor Leoníquias, está falando, é matar e queimar para despistar as investigações? Exatamente. Eu acho que ele acreditava que por incendiar o corpo, fosse eliminar a prova, fosse conseguir se isentar de responder pelo crime. Mas não é bem assim. A gente não é só pelo corpo que a gente tem uma linha de investigação, nós temos várias e posso dizer que tivemos sucesso e estamos muito satisfeitos em poder apresentar esse resultado à sociedade. Participaram quantos policiais civis dessa operação, doutor Eduardo Henrique? Opa, Tiago, Wallace, todos os ouvintes da RBN. Foi uma ação conjunta, Polícia Civil aqui da Delegacia Territorial,
juntamente com a coordenadoria, iniciou com a diligência do local de crime, que Tiago até acompanhou, estava lá quando a nossa equipe estava presente, fazendo os primeiros levantamentos. Identificou-se de início possível homicídio, como o doutor Leão falou, e uma vez confirmado, já trouxemos as pessoas que eram suspeitas e já pegou na contradição, né, na cariação, e aí descobrimos desvendando esse crime, e aí a pessoa até citou, não, ele é acostumado a fazer isso, ele mata a facada e depois ele ateia fogo na vítima. E aí a investigação viu também que tinha esse caso da Prainha, né, de índio da Prainha, e aí começamos a questionar e identificamos também esse crime, que era a autoria dessa pessoa. Quando estava nas investigações, as famílias de ambas as vítimas compareceram aqui na delegacia? As informações dos familiares, dos amigos, das pessoas de bem de Paulo Afonso são sempre importantes. Dão informações precisas do dia a dia da vítima, uma possível ameaça, são importantes para a investigação. Estamos aqui conversando com o doutor Eduardo Henrique e o doutor Leoníquias, os mesmos estão falando da prisão desse suspeito de ter matado as vítimas e depois incendiar. Desse jeito que a polícia está indo, não vai ter crime perfeito. Não há crime perfeito, não é, delegado? Não. A equipe é dedicada, sempre que tem um crime gravíssimo desse, todo mundo está em campo. Então já corre atrás e a resposta sempre é dada. Esse caso, além de ser um bárbaro, teve uma observação de que esse suspeito que saltou começou a ter fogo e colocou o sofá, que é um bar bem pequenininho da vítima, e colocou o sofá para que evitasse que ela até saísse do barraco. Então foi uma de crueldade extrema. Eu considero, não sou médico, não sou psiquiatra, mas eu considero ele como um doido. O delegado doutor Eduardo Henrique está falando do caso no Minha Casa Minha Vida, né? Esse caso agora, né, que teve, e para ele ter feito isso, e as investigações apontaram também que ele fez, o da Prainha, é suspeito de ter feito também na cidade de Petrolândia, entendeu? Então existe a possibilidade dele ter cometido crime com esse mesmo modus operandi, que é a facada, né, arma branca, e depois ateia fogo na vítima. Psicopata. É um criminoso de alta periculosidade. É extremamente frio. Você conversa com ele e ele fala na convicção como se fosse inocente. Infelizmente, não pode falar o nome do suspeito. Isso. Não tem problema não. Ele é maior. Já tem uma idade boa. Ele já tem passagem pela polícia? Tem algumas passagens também, mas o foco principal é essa questão desse homicídio. Ele está preso aqui? Acabou de ser preso e vai ficar agora à disposição da justiça. Pode descer para o presídio? Vai para o presídio, vai aguardar no presídio até o final desse procedimento. Wallace Lima, algo que você queira perguntar, não somente para o doutor Eduardo Henrique, que está falando comigo, como também para o delegado titular, o doutor Leoníquias? Sim, perguntando ao delegado doutor Eduardo Henrique. Doutor, o elemento, ele é mesmo aqui da cidade de Paulo Afonso? Ele é de Sergipe, mas mora aqui na cidade de Paulo Afonso há um bom tempo, trabalhou ali na frente do Parque de Exposição durante um certo tempo também. É uma pessoa um pouco conhecida, né, na cidade, e teve esse crime gravíssimo que ele se evadiu ao seguida, mas é como vocês bem mencionaram, às vezes não resolve no momento, mas posterior é resolvido e é preso. Ele, no momento da prisão, ele esboçou alguma reação ou se entregou de boa? Eu acredito que ele já esperava. Já esperava. Ele se entregou, não confessa, mas já saindo, já sabia que a polícia iria capturá-lo. Agora uma pergunta que não quer calar, doutor Eduardo Henrique e doutor Leoníquias. Ele falou a motivação para o crime? Não, ele nega o crime, por mais que
mostramos a ele as provas que temos, mas ele mesmo assim nega. E ele não falou em nenhum momento porque matou as vítimas? Não, ele nega, diz que não matou, mas existem várias provas disso. É como o doutor falou, é uma pessoa extremamente fria, né? Isso, na verdade, ele não confessa, né? Mas a motivação nós já temos. As testemunhas disseram quais eram as motivações e por que o crime teria ocorrido. A gente já sabe, a gente não pode divulgar, até para não expor a família, não expor as testemunhas. Mas nós já temos todo o levantamento do que foi feito, por que foi feito, qual o motivo que foi. O que ele pode dizer é que foi um motivo banal, simples, nada relevante. Ou seja, por isso que o doutor Eduardo falou que a certeza é muito clara que o indivíduo é muito frio, muito cruel, tanto por esse aspecto do crime, quanto por outros aspectos da vida dele, que a gente também não pode divulgar. Mas esse tipo de conduta de ser uma pessoa fria já é do padrão de personalidade que ele apresenta durante a sua vida, pelo que foi apurado até o momento. Esse suspeito tem família aqui em Paulo Afonso? Tem família. Apesar de não ser a família legítima, tem uma convivência já há muitos anos aqui, então é uma pessoa conhecida e muita gente o conhece, já trabalhou muitos anos aqui em alguns locais. Mas, infelizmente, não foi surpresa. Já era conhecido da gente, da polícia, e agora a resposta foi dada e ele vai ficar com as consequências do fato. Wallace? Ok, doutor Leon, justamente por conta desse crime ocorrido essa semana aqui em Paulo Afonso, acabou se chegando também à autoria desse crime de 2018 lá na Prainha, não é isso? Exatamente. Na verdade, os casos não ficam parados, né? Eles continuam sendo dados andamentos, mas às vezes um caso ou outro, uma testemunha-chave, uma informação precisa que vem, acaba ajudando não em um só crime, como em mais de um. E foi exatamente por causa desse. O outro caso tinha sido dado andamento, muitas pessoas tinham sido ouvidas, mas faltava algum elemento crucial que foi obtido após esse último caso. Algumas testemunhas-chave que nós conseguimos obter, algumas pessoas que não tínhamos encontrado na época e que acabaram não falando. E com mais um caso que ocorreu, acabaram vindo aqui à delegacia, se apresentaram espontaneamente para colaborar com a Polícia Civil. E é isso que a gente pede à sociedade, que a gente trabalha, mas a gente precisa também da ajuda da sociedade para poder trabalhar. A gente precisa das pessoas, das informações, precisa que as pessoas confiem na gente, que é assim que a gente trabalha. A gente trabalha em conjunto com a sociedade, para a sociedade. O elemento, ele pode estar envolvido na morte do agiota que foi encontrado morto, o corpo também carbonizado na Vila Matias? Por enquanto, sobre esse caso ainda não. Ainda não temos elementos indicativos a isso. Por enquanto, só realmente é o caso da Prainha e a esse caso mais recente. Por enquanto, nada indica ainda que tenha a ver com da questão do outro carbonizado, né? O Wallace? Ok, doutor Leão, doutor Eduardo Henrique falou aí que ele também é investigado por um outro terceiro homicídio, dessa vez lá em Pernambuco. A polícia de lá já foi comunicada sobre essa prisão aqui em Paulo Afonso também? Sim, nós entramos em contato com o delegado lá da região e vamos passar todas as informações que nós colhemos. Pois essa informação foi dada aqui por algumas testemunhas de que ele teria cometido um homicídio lá com a mesma característica que ainda não foi solucionado. Então, quem sabe, com as nossas apurações aqui, a gente possa contribuir também com a polícia de lá. Entraremos em contato, mandaremos todos os dados que obtivemos e a indicação é que ele pode estar envolvido. Não sei exatamente o autor, mas realmente é muita coincidência que exatamente na mesma época ele estava lá também. E é um caso que aí a polícia de lá vai poder falar, vai poder apurar se vai proceder dessa maneira, se vai bater os dados ou não. Esse crime que aconteceu nesta outra localidade também foi por motivos banais? Exatamente. Sempre brigas corriqueiras, nada relevante, às vezes bebedeira no meio, essa questões irrelevantes que não merecem nem comentário da gente aqui. É maldade mesmo. Wallace? Ok, Tiago Nascimento conversando com os delegados doutor Eduardo Henrique e doutor Leão, falando sobre a prisão desse suspeito
de ter cometido pelo menos 2 crimes aqui em Paulo Afonso. Um deles essa semana lá no BTN1, o outro do Índio do Arrocha, lá na Prainha em 2018. Também é suspeito por um outro crime lá em Petrolândia, em Pernambuco. O elemento é suspeito, ele não confessa, mas está preso, será recambiado para o presídio aqui da cidade de Paulo Afonso. Doutor, a cidade pode continuar, aquelas famílias, doutor Eduardo Henrique, que estão aguardando por justiça, que teve algum ente querido que teve sua vida ceifada, pode aguardar que um dia a justiça vai chegar também para essa família aí, e quem deve terá que se apresentar. Se não se apresentar, a polícia um dia vai bater na sua porta, mas terá que pagar a sua dívida perante a justiça, não é isso? Exatamente. Nem sempre a gente consegue dar essa resposta imediata, como foi nesse caso, mas o que a gente pode dizer é que a polícia não para. E um dia a apuração continua e um dia a resposta é dada. A gente fica feliz quando a resposta é dada rapidamente. Tem casos que a gente consegue, tem outros que, por serem mais complexos, por envolverem mais questões, por terem muitas perícias no meio, demoram mesmo, é do tempo da justiça. Eu costumo dizer que o nosso tempo, o ideal que a gente deseja, não é o tempo que a gente consegue formalizar as coisas, não é o tempo da justiça, da polícia, mas o que a gente pode dizer é que a resposta vem. E a sociedade, eu acho que de Paulo Afonso já vê isso, já começa a ver isso há um bom tempo, e vai continuar sendo assim. As famílias nós nos solidarizamos com as famílias das vítimas, continuamos aqui à disposição delas, porque elas precisem, para as informações que elas têm sempre a contribuir, e vamos continuar trabalhando para manter a paz pública aqui na cidade de Paulo Afonso, que é uma cidade maravilhosa, que merece tudo de melhor. Uma última pergunta, doutor, que o ouvinte que faz agora, para a gente fechar aqui, ela pergunta o seguinte: o Wallace pergunta aos delegados aí, num crime desse, que esse elemento é suspeito, caso ele venha a ser condenado, ele pode tirar quanto tempo de prisão aí, doutor? Ele pode ser condenado a mais de 10 a 20 anos de prisão, aí vai depender muito dos elementos que já tiver, do tipo de indiciamento que ele for, mas com certeza será por homicídio qualificado, que a pena é alta, que pode chegar até 20 anos. E então assim, ele vai... Esperamos que passe um bom tempo preso e possa pagar pelo crime bárbaro que cometeu. E recado dado para aquele que trilha pelo caminho errado, que o crime não compensa, né? Com certeza. Nós que trabalhamos nisso sabemos que as figuras são repetidas e quem vive nesse mundo acaba sempre se dando mal. Isso aí eu posso lhe dizer sem sombra de dúvida. E estamos aqui para trabalhar, para garantir ao cidadão de bem, que viva bem, e ao cidadão que sai da linha, que vai fazer o mal feito, que acabe respondendo pelos seus crimes e a justiça o faça responder na devida medida da lei. Ok. Tiago Nascimento. Conversamos aqui com o delegado titular, o doutor Leoníquias, também conversamos com o delegado, o doutor Eduardo Henrique, e eles falaram da prisão do suspeito de ter matado o Índio do Brega, lá no bairro Prainha, e ele também está sendo suspeito de ter matado o Baixinho, que morava aqui no Minha Casa Minha Vida, no bairro Tancredo Neves 1, requintes de crueldade. Primeiro ele matava e depois ateava fogo. Esperamos que esse elemento morre na cadeia para pagar pelos crimes que ele fez, caso ele seja realmente o culpado. E eu vou ficar aqui apurando todas as informações na 18ª Copim. Obrigado mais uma vez ao doutor Leoníquias, ao doutor Eduardo Henrique, por conceder essa entrevista exclusiva, ao vivo, falando desses 2 crimes que chocaram Paulo Afonso. É com você, o Wallace Lima. Ok, tá aí Tiago Nascimento, mais uma vez um furo aqui do programa Ronda Policial pela RBN-FM. Polícia Civil agindo e dando resposta à sociedade paulo-afonsina. Essa semana nós falamos aqui de um corpo que foi encontrado carbonizado em um barraco lá no BTN1. Havia suspeita que realmente
alguém tinha colocado fogo na casa, porque tinha um sofá na porta, atrapalhando a saída da vítima e se alguém também tentasse entrar na casa. Através desse crime que teve essa semana aqui em Paulo Afonso, desse homem morto em seu barraco, a polícia, investigando com a atual equipe do SI, chega ao suspeito. Suspeito esse que também pode ter matado o índio do Arrocha, lá do bairro Prainha. Suspeito esse que também é investigado por um outro crime em Petrolândia, em Pernambuco. A forma como ele é suspeito de matar as vítimas é semelhante. Mata com golpes de faca e depois coloca fogo em seu corpo. Se perguntou também se ele não teria a suspeita por aquele crime de um corpo encontrado carbonizado no Tigre, mas segundo o delegado não tem elementos ainda que faça essa ligação. Mas ele é suspeito, esse elemento preso hoje aqui em Paulo Afonso é suspeito de ter matado o índio do Arrocha na Prainha e também desse crime essa semana lá no BTN1 e outro também no estado de Pernambuco. É suspeito, a polícia está investigando, tem elementos aí suficientes para manter a prisão do elemento. E se realmente for culpado, tem que mofar na cadeia. Infelizmente, em virtude da lei de abuso de autoridade, a gente não pode mostrar a imagem dele aqui, ou até mesmo divulgar o seu nome. É triste, mas são as leis brasileiras. E essa última recente, a lei de abuso de autoridade. Se vazasse para a imprensa, ok, mas como não vazou, a polícia não pode mostrar porque é lei de abuso de autoridade. Se a polícia fizer isso, o pessoal lá também será investigado. Infelizmente fica a sociedade sem saber quem é esse que é suspeito desses crimes bárbaros cometidos aqui na cidade de Paulo Afonso. Lamentável, mas parabéns à nossa gloriosa Polícia Civil. Um ótimo serviço. Parabéns, doutor Leon, doutor Eduardo Henrique, doutor André Viana. Um ótimo serviço. E não tenho dúvidas que outros também serão elucidados aqui na cidade de Paulo Afonso. Voltamos daqui a pouco, 1h12. Boa tarde. Programa Ronda Policial. Os principais fatos policiais.